Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, soberanamente em Cristo Jesus, amém? Hoje eu quero deixar a mensagem que se encontra em Lucas 15, a partir do 11 até o versículo 32, que conta, onde Jesus conta, a parábola do filho pródigo, amém? Vamos lá? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos parar por aqui. Por que Jesus contou, esta parábola? Os escribas e fariseus, vocês podem estar lendo que antes desta parábola, Jesus, ele contou mais 2 parábolas, porque ele estava
diante de uma situação em que ele teria que se posicionar, né? Não sei bem se é bem essa palavra, teria que se posicionar, mas ele se posicionou diante de uma indagação dos escribas e fariseus. Então ele respondeu com mais duas, antes dessa parábola do filho pródigo, com mais duas parábolas. A primeira da ovelha perdida, né? E depois da dracma perdida. Então, qual foi a finalidade? Qual foi o propósito? O Senhor sempre trabalha com propósito. Qual foi o propósito, né? Jesus quis mostrar para os escribas e fariseus, embora eles falavam de Deus, eles eram doutores da lei, eles só eram tolos quando convinham, né? Que de tolos eles não tinham nada. Eles faziam-se de tolos, mas de tolos não tinham nada, né? Eles eram mesmo, eles viam o pecado alheio, mas se achavam santos demais. Mas enfim, o que Jesus quis mostrar? Jesus estava tentando trazer ao entendimento dele a lógica de Deus, deles, né? A lógica de Deus. Quando eles interrogaram Jesus acerca, no momento em que Jesus ele sentava à mesa com os publicanos e pecadores, né? Porque os publicanos eles cobravam impostos abusivos do próprio povo para o governo de Roma. E além de receber já um dinheiro sujo, né, por aquele trabalho deles, eles ainda tiravam por fora, né, deixando aquele povo na miséria, o povo de Israel, na miséria. Então ali, os fariseus vendo Jesus comendo com eles ali, eles não entendiam porque Jesus estava o rejeitando, né? Os rejeitaram. Mas a finalidade de Jesus é em mostrar para eles acerca das coisas espirituais. Acerca das coisas espirituais, acerca da salvação. O objetivo era trazer a salvação para o homem. E isso que os fariseus, conhecedores da lei, não entendiam. Vocês podem ver em todo o tempo, em todas as missões de Jesus, era trazer a salvação para o povo, né? Hoje, vai sentar junto com a prostituta, o outro vai lá, vai agir como um fariseu. Os tempos não são os mesmos, mas a maneira do povo é a mesma, de se comportarem. Vai eu lá conversar, evangelizar uma prostituta, um bêbado, né? Uma pessoa que usa drogas, consome drogas, está na esquina. A gente passa, evangeliza, fala de Jesus, dá uma atenção falando de Jesus. O que as outras pessoas vão fazer? Como os fariseus daquela época. Não muda. O comportamento do ser humano, a natureza do ser humano é a mesma, a natureza pecaminosa é a mesma. E se faz necessário uma transformação, e essa transformação só vem com Jesus na vida do ser humano. E isso que os fariseus, os escribas e fariseus, eles não queriam entender, né? Eles não queriam entender o procedimento. Então, né, eles viam o lado natural. Quem, a respeito das outras parábolas, a primeira foi da ovelha perdida. Qual o homem que largaria as 99 no rebanho, as 99 ovelhas no rebanho, para correr atrás de uma ovelha perdida? Seria um prejuízo enorme. Né? Mas Jesus não estava olhando o lado financeiro, Jesus não estava olhando números.
Acorda, povo de Deus. Jesus não estava olhando números, né? É isso que o povo tem que entender. Muitas vezes a lógica de Deus está longe do conhecimento das pessoas que até estão dentro da igreja e não estão entendendo o que Deus está falando, né? A mensagem não é só para quem está de fora. A mensagem é para quem Deus está falando com quem está dentro também, que muitas vezes não entende a lógica de Deus acerca das coisas espirituais. Deus não olha como nós olhamos muitas vezes as coisas. É por isso que nós temos que pedir discernimento, o dom do discernimento, de ver, de tentar entender a lógica de Deus para todas as coisas. Enfim, a respeito da dracma perdida, né? Aquela moça, ela usava uma tiara que havia se perdido uma dracma daquela tiara. Ela poderia ter colocado outra, não, mas ela queria a original, porque ela tinha um sentimento ali, era algo emocional para ela, tinha um valor emocional para ela. Tinha que ser aquela, não podia ser substituída. E não era pelo valor material, financeiro, né? Tinha um valor ali por trás daquilo. Ela queria a original. Tinha que ser a original, e ela fez de tudo, né, para achar aquela dracma perdida. A dracma perdida para ela tinha um grande valor. E assim somos nós para Deus, né? Nós muitas vezes temos que tirar todas as sujeiras do coração, né, para Jesus entrar, para o Espírito Santo habitar, fazer morada, para que a nossa alma seja salva em Cristo Jesus. Há um procedimento muito grande, sabe? Mas que não é nada impossível para o Senhor realizar na nossa vida, habitar em nosso coração, mas coisas que têm que ser varridas da nossa vida, têm que ser tiradas, têm que ser limpas. O nosso caminho tem que ser aplainado, para que Jesus venha e faça a obra. Sabe, a gente tem que... a gente chega da maneira que nós estamos na presença do Senhor, e ali Ele vai lapidando, Ele vai tirando a sujeira, mas tem que haver um querer da nossa parte. Nós temos que deixar Jesus entrar e tirar o que não presta. E muitas vezes, como estamos como servos do Senhor, muitas vezes, vamos falar aqui, vamos nos colocar como os fariseus, por um momento, vamos nos colocarmos como os fariseus, que entendemos acerca das coisas espirituais também, que somos muitas vezes religiosos, é a parábola do filho pródigo, né? Muitas vezes a pessoa está dentro da casa do pai, a pessoa está dentro da casa do pai como os fariseus, mas estão distante, ao mesmo tempo distante, com o coração longe, estão mortas dentro da casa do pai, tem tudo com o pai, mas rejeitam, não querem saber, não querem se deixar ser lapidado por Deus. Por isso, muitas vezes, se encontram como filho pródigo. Tem que quebrar a cara. Tem que quebrar a cara, e pior, dentro da igreja, sem direcionamento, sabe? Não que a igreja não esteja dando direcionamento, mas a pessoa não quer, simplesmente já se acostumou a sentar ali, já se acostumou a estar de corpo presente, mas está longe, praticando coisas que não agradam ao Senhor, se achando o santo, mas na verdade não está nem um pouco separado para o Senhor. E a vida caminha daquele jeito. O que Jesus quer trazer
com essa parábola do filho pródigo. Há tantos ensinamentos aqui que podemos mergulhar aqui e ficar horas meditando em todo o texto, ficar horas aqui meditando em toda a passagem. Mas é isso que o Senhor quer mostrar. O propósito maior aqui é a salvação. Sabe, aquele filho mais novo, ele não tinha maturidade. Ele não tinha maturidade. É como uma criança que não tem maturidade, um adulto. Ele não estava com maturidade para entender acerca do que ele tinha com Deus, com o pai dele. O pai é que representa o Senhor na nossa vida, né? E o filho aqui, o filho mais novo, é como se fosse uma pessoa que não tem maturidade, mas quando ele caiu em si, ele voltou atrás. Quando as escamas dos olhos dele, caíram, ele voltou atrás. Ele voltou atrás e quis reconciliar com o pai. Reconheceu que pecou, reconheceu o seu erro. É isso que o Senhor traz para nós hoje, como filhos, como um pai que nos ama. Ele está te trazendo. Muitas vezes você está dentro da igreja, está morrendo dentro da igreja e culpando o pastor, culpando fulano de tal. Para de ficar olhando situações. Vai para a igreja e fica criticando. Quando, na verdade, o problema está aqui dentro. Porque a tendência do ser humano é se justificar em cima dos outros, nas atitudes dos outros. Quando, na verdade, é com ela. O problema está com ela, de dentro para fora. Então, o Senhor, Ele quer, o plano de Deus para a nossa vida é que possamos desfrutar o melhor dessa vida, mas que, acima de tudo, que nós sejamos salvos em Cristo Jesus, que as escamas dos nossos olhos caem e que possamos nos entregar cada vez mais ao Senhor. Sabe aquele lugar secreto que você tem com seu Pai? Com Deus que eu estou falando, com o Senhor. Vai para aquele lugar secreto, deixa o seu coração queimar na presença do Senhor. Vai se renovar na presença do Senhor. Não seja um morto-vivo dentro da igreja. Não seja como os fariseus. Não sejam como os fariseus, porque eles não queriam nem que os publicanos, os pecadores, se convertessem a Jesus. Nada mais é que isso. Eles eram mesmo podrinho, como todos nós, se deixarmos sermos guiados pela carne. Novamente, né? Entregamos a vida para Jesus, mas deixa ser guiados pela carne. A podridão aparece rapidinho. Então, esse filho, ele se arrependeu, ele voltou. Ele voltou para os braços do pai. Pai, me perdoa. Eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado filho teu. Fala com Deus. Fala com Deus. Volta-se para o Senhor hoje, nesse momento. Volta-se para o Senhor. Volta-se, hoje é o dia. Não é amanhã, é hoje. Sabe que tudo isso que está acontecendo nesse mundo, o sistema deste mundo está muito louco. As coisas estão acontecendo rapidamente. Quantas coisas absurdas têm acontecido. São ataques suicidas aqui no Brasil, fora do país, na Nova Zelândia, agora há poucos dias, em Suzano também. Essas afrontas aí na internet com as crianças, através desses vídeos aí de bonecos que estão aparecendo nas redes sociais. O que está por trás disso? Largam de ser leigos, meus amigos. São sinais evidentes da volta de Jesus.
Não tem ninguém louco aqui não, falando besteira não. Sabia que Jesus, ele pode vir agora? Ele pode vir agora como está a tua vida. Isso aqui não é um videozinho não. Isso aqui não é mais um vídeo que cada dia tem uma pessoa diferente fazendo. Não é para querer se aparecer não. Que de alguma forma os teus olhos venham se abrir. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei, o meu amanhã pertence a Deus. E de repente, o amanhã, Jesus já voltou e já levou os seus eleitos. E aí, como está a tua vida? Acorda para a realidade. Acorda para a realidade. Acordam para a realidade. Não sejam religiosos. A sua religião não vai salvar. O fato de você ser crente não vai te salvar, não. Que loucura é essa que eu estou falando? Não, não é loucura. O fato de você ser crente, até o diabo é. É a tua comunhão com o Senhor, a tua intimidade com Deus, a sua entrega genuína ao Senhor Jesus, a tua vida alicerçada na rocha eterna que é Jesus, é que vai te salvar. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Para de brincar de ser crente. Igrejas lotadas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É bênção. É bênção. Vidas entregues para Jesus no altar, sei lá quantas mil vidas entregues. Glória a Deus. Aquele momento ali é único. Mas e depois que você sai dali? Como é que anda a tua vida? O que você tem feito? O que você tem feito de tudo aquilo ali que você recebeu no altar? Do teu chamado, de onde Deus te tirou? O que você tem feito com a tua vida? Como você tem direcionado a tua vida? Como tem sido o seu comportamento? Daquele momento em diante que você entregou a tua vida para Jesus? O caminho é estreito. O caminho é muito estreito. Largo é o caminho da perdição. Muitos quebram a cara, como o filho pródigo, mas ele voltou. E você? Vai ter tempo para voltar? Se Jesus vier agora, como está a tua vida? Tudo que Deus faz é perfeito e tudo que Ele nos deixou é perfeito. A palavra de Deus, essa palavra aqui, é o manual para a vida. É o manual para a vida. Toma posse das promessas aqui para a tua vida. Tudo que Deus deixou, eles são para nós. Tudo que o Senhor nos deixou é para nós. Para nós. O que você tem feito? Como você tem aproveitado a sua vida? No que você tem aproveitado a tua vida? Não seja religioso. Não seja um religioso que só pega a palavra de Deus na hora do culto, chega para casa e vai viver sua vida normalmente e fica relaxado na fé. Se você não se alimentar da palavra de Deus, que é o que nos mantém de pé, como você pode suportar, como você vai suportar o que há por vir? Porque nós não estamos imunes a sofrimentos, a tristezas, as coisas deste mundo. Porque o Senhor é na nossa vida, nós temos força. E por buscarmos a presença do Senhor e nos renovarmos diariamente na presença do Senhor, é que temos força. Sabemos e cremos e sabemos em quem temos crido, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que têm vida com Deus, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Acordam. Deus é amor, mas é justiça. Ele chama, Ele está chamando, Ele está sempre chamando. E o que você tem feito? Você tem recusado o chamado de Deus? Vou deixar para amanhã, vou deixar para depois.
eu quero curtir mais um pouco. Está todo mundo curtindo, né? E aí? E se Jesus voltar hoje, como que está a tua vida? Eu falei, né? O vídeo está com 25 minutos já, mas eu creio que todos conhecem a parábola acerca do filho pródigo. Jesus, em resposta aos fariseus, terminou. Primeiro foi com a parábola da ovelha perdida, depois com a dracma, a parábola da dracma perdida, e depois com a parábola do filho pródigo. Do fundo do meu coração, eu desejo que você tenha um encontro com Deus, que você se entregue ao Senhor, se volte ao Senhor em arrependimento, não da boca para fora, mas em verdadeiro arrependimento, como o filho pródigo. Ele reconheceu o seu erro, ele viu aonde ele caiu, se levantou e foi ter com seu pai. Que eu não te conheço, mas o Senhor te conhece, que você sabe de onde Deus te tirou, e volte para o Senhor. Volte hoje para o Senhor. Entrega a tua vida para Ele. Faça a sua renovação com Ele. Se renove na presença dEle. Porque os dias são maus. Os dias são muito maus. E o diabo, ele não brinca de ser quem ele é. Ele nunca tira férias. Tá? Ele faz de tudo para derrubar um crente. Somos perseguidos só por ter entregue a vida para Jesus. Então, o caminho é estreito. Permaneça na rocha, porque sem comunhão com Deus, tu não fica de pé não. Esse mundo é avassalador. Esse mundo jaz do maligno. Deus criou o mundo. Ele é dono de todas as coisas, mas o sistema deste mundo jaz do maligno. Então, não existe supercrente. Toma cuidado, porque essa carne aqui, ela vai acabar, né? Você tem que cuidar do teu tempo, você tem que cuidar da tua alma, da tua mente, e do teu espírito, buscar as coisas de Deus para a tua vida, porque isso aqui um dia vai acabar. Se Jesus não vier hoje, isso aqui, quando você partir, isso aqui vai acabar. O espírito não morre, o espírito volta a Deus. E a sua alma? O que as pessoas normalmente elas vivem achando que Deus tem que dar conta de tudo, que elas não precisam fazer mais nada, né? Elas deveriam sim ser gratas a Deus, né? Por ser escolhida para estar nessa terra. Não é ficar amaldiçoando. Tem muita gente que amaldiçoa a própria vida. Está repreendida em nome de Jesus. Se você está aqui, teve um propósito de você estar aqui, além de ter sido feito pelo teu pai com a tua mãe. Teve um propósito maior. Então agradeça a Deus e saiba ser muito grato a Deus. Saiba agradecer todos os dias pelo que você tem. Saiba agradecer o chamado de Deus para a tua vida, porque Deus, Ele chama todos. Deus, Ele não tem filhos preferidos. Ele não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Sim de atitudes. Muitas pessoas estão sofrendo, e não sai do sofrimento, não sai da estaca zero, porque não tomam uma atitude. Não tomam atitude na vida. Não tomam. Deus está chamando, mas não quer o direcionamento de Deus, quer viver a vida de qualquer jeito. Deixa Deus guiar a tua vida. Deixa
o Senhor entrar na tua vida, direcionar a tua vida, acalma o teu coração. Não rejeite o chamado. Não rejeite o chamado de Deus para a sua vida. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama, mas Ele é educado. Ele nos respeita porque Ele deu, é a palavra dEle, Ele deu o livre-arbítrio, Ele não volta atrás na palavra dEle. É escolha sua. Tem muita gente sofrendo porque quer, batendo a cabeça porque quer. O filho pródigo bateu a cabeça, quebrou a cara. Mas louvado seja o nome do Senhor, ele voltou para a casa do Pai. Que você hoje tome uma direção nova na tua vida. Deixa Jesus guiar a tua vida e volte para a casa do Pai. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas da sua vida. Fiquem na paz, que Deus seja louvado na tua vida em todo o tempo. Não retrocede, porque Jesus não tem prazer nos covardes, naqueles que voltam atrás. Se acerta com o Senhor essa noite. Deus, Ele marca encontro. Deus quer marcar um encontro com você essa noite. E Ele está te esperando. Renova-se na presença do Senhor. Volte para Ele. É o desejo do meu coração para a tua vida. Que você tenha uma vida transformada na mão do Senhor. Não importa quanto tempo que você tem na presença dEle de religiosidade, né? Não importa, tá? A religião não salva. O que salva é Jesus. Não importa o tempo que faz. Se você acha que você não se converteu, se você acha que, na verdade, você só viveu uma religião, parabéns para você que reconheceu. Parabéns. Mas que você entregue a tua vida hoje para Jesus. Que grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. Porque aonde Jesus passa, a vida nunca mais é a mesma. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vou finalizar, porque senão vou ficar aqui o tempo todo. Promessa de Deus para a tua vida, em primeiro lugar, é a salvação da tua alma. Fica na paz. Deus abençoe.